Bom, vamos continuar. Então, nos outros vídeos eu falei de algum tipo de pessoas, né? E falei qual seria as melhores opções, né, de países árabes para morar. Agora vamos continuar e vou falar das pessoas que tem, porque tem pessoas, por exemplo, brasileiros, por exemplo, que gostam muito da cultura árabe. Tem alguns que se converteram para o Islã. Então, essas pessoas eles podem morar em qualquer país árabe, né? E eles vão se acostumar porque eles já gostam da nossa cultura, já gostam da nossa religião, né? E mesmo se não fosse, pode ser uma pessoa religiosa, mas não é muçulmana, pode ser uma pessoa cristã, por exemplo, religiosa. Então, geralmente a gente sabe que os cristãos religiosos eles têm costumes também não é tipo um pouco parecido com religiosos muçulmanos, então lá vai se acostumar, né? E não vai sentir falta de algumas coisas ou não vai ter problema em se acostumar, né? Bom, agora a parte de comida. Parte de comida, os brasileiros não devem se preocupar com isso, né? Porque a comida árabe é dos melhores do mundo e tem muita variedade. Então, se você não gosta de uma ou duas ou algumas comidas, vai achar muita comida, né? A diferença que o que? A diferença nos países, tem pessoas que acham que a comida árabe toda igual em todos os países árabes, né? Só que não, temos muita comida e cada país tem tipo de comida, tem muita variedade, na verdade, sabe? Uma culinária árabe muito rica. Então, tem, por exemplo, tem um país árabe que come mais arroz igual os brasileiros. Tem países que comem menos arroz, igual o país árabe do norte da África. Eles comem menos arroz do que países árabes do país do Golfo ou até países daquela região tipo Síria, Líbano, Jordânia, né, Palestina, etc. Então, na parte culinária vão gostar, não é? Porque comida árabe não é só quibe, esfirra e tabule, porque tem pessoas que só conhecem essas comidas que são de Líbano e Síria, né? Só que a comida árabe tem muita comida, muita mesmo, então não se preocupa com isso e vai se acostumar. A questão de feijão, tem países que consomem, por exemplo, mais feijão, não come muito feijão todo dia igual os brasileiros. E tem países que nem tem feijão que os brasileiros usam, tem só feijão branco, igual o meu país, por exemplo. A gente só usa feijão branco e não é todo dia, tipo, de vez em quando a pessoa quer fazer, temos uma comida feita com feijão branco e a gente faz. Então, e tem outras coisas, a gente come também mais pão, por exemplo, come muita coisa. No país norte da África, por exemplo, temos comida que chama cuscuz, né? No Brasil as pessoas chamam de cuscuz marroquino, mas no meu país é só cuscuz, porque é cuscuz da Tunísia, né? Também e Marrocos também, então é da região essa comida. Enfim, então essa parte também não se preocupa nada disso e isso vai dar certo. Então, tem outros costumes. Se você, por exemplo, da pessoa que gosta de beijar na rua, na boca, não sei o que, esquece. País nenhum árabe. Nessa parte, todos os países árabes, né, nessa parte, todos iguais nessa parte de beijar na boca em público, né? Então, tem algumas coisas, como eu falei antes, tem algum país árabe que tem mais liberdade, que dá mais liberdade em algumas coisas, ou deixa algumas coisas passar, né? Mas nessa parte de fazer algumas coisas na rua, nesse tipo, coisas que fica se agarrando, um casal, se beijando na boca, aquelas coisas, isso todos os países árabes não é normal isso, eles não aceitam. Então,
escolhe o país que você acha.